Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 15. Interessante que esse capítulo tem 3 parábolas. Nós vamos ler a parábola do filho perdido. Lucas, capítulo 15, do verso 11 ao 32. O título dessa mensagem é a parábola do filho perdido. Diz assim a palavra de Deus: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vindo ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, o compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai matou o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aleluia. Queridos, nós estamos diante de uma parábola que Jesus ele contou, e é interessante nós notarmos que uma parábola é um ensinamento que contém cenas e fatos reais, mas que querem nos trazer de uma forma lúdica ali, de uma forma de história, nos trazer lembretes de princípios, nos trazer ensinamentos de princípios morais e espirituais. E Jesus, é interessante nós entendermos que com quem Jesus estava falando. Nós precisamos entender que Jesus estava contando essa parábola para fariseus e escribas. Jesus também estava ali no mesmo ambiente, contando, só Jesus conseguia fazer isso, para publicanos e pecadores. No mesmo ambiente, havia 2 naturezas, havia 2 povos, havia 2 tipos de gente. Queridos, entendendo dessa forma, nós precisamos entender que esse capítulo 15, ele contém 3 parábolas. Nós acabamos lendo a última, mas antes dela tem a parábola da moeda perdida. Em sequência da moeda perdida, tem também da ovelha que escapou e foi resgatada.
E o capítulo 15 ele termina contando essa parábola que nós lemos do filho, uns traduzem como filho pródigo, mas na verdade é o filho perdido. É o filho que acabou saindo da casa do pai. E para nós começarmos a entender nessa noite o cenário daquilo que Deus quer falar conosco aqui neste ambiente, nós precisamos entender que havia 2 filhos, repita comigo, 2 filhos. Jesus ali no versículo 11, ele continuou contando, ele falou assim, certo homem tinha 2 filhos. Queridos, se tem 2 filhos é porque a mensagem tinha 2 públicos. A mensagem estava sendo endereçada para 2 públicos, e assim aqui nessa noite também, existe 2 públicos, existe 2 naturezas aqui dentro, existe 2 tipos de gente nessa noite que precisa ouvir a voz do Senhor. Existem 2 inclinações da carne que precisam ser tratadas, existem 2 áreas que precisamos tratar dentro de nós. Existem 2 cenários aqui dentro, existem pessoas diferentes, vivendo circunstâncias diferentes. Tem pessoas que estão para fora da casa do Pai, tem pessoas que estão mais próximo do Pai, mas o mais importante é que Jesus, Ele tem a mensagem endereçada para os 2 tipos de gente. Interessante, que o mais novo pediu, mas o pai repartiu com os 2. Acompanhe comigo no texto, no verso 12 que nós lemos. O mais moço deles disse ao pai, o mais moço foi ousado. Ele falou, pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabem. E o pai repartiu os bens entre eles. O pai não simplesmente pegou a parte do mais moço e deu. Não, ele repartiu. Ele deu aos 2, o texto vai dizer no verso 12 que o pai repartiu o bem entre eles. Os 2 receberam do pai. Um detalhe na tradição judaica que eu fui estudar, a quem Jesus estava falando, diz que o primogênito, o mais velho, recebe 2/3 da herança, ou seja, dentro desse cenário havia 2 filhos, o pai reparte a herança em 3. 2/3, 2 partes, vai para o filho mais velho que ficou dentro da casa. E uma parte vai para o filho mais moço que pediu a herança. E diz aqui o texto, que o pai ele repartiu isso, porque o pai é generoso e o pai é justo. Então ele dá as 2 partes para o primogênito, porque não era somente o privilégio do mais velho receber mais, era uma responsabilidade que ele tinha para cuidar da mãe e para cuidar das mulheres da casa. Então a parte dele era maior, a responsabilidade dele era maior. Querido, se Deus te confiou algo maior, é porque você tem um privilégio maior sim, mas a sua responsabilidade é maior daquilo que Deus está te entregando. Quem está perto do pai recebe dele. Os 2 estavam dentro da casa, os 2 receberam. Nesta noite eu quero acreditar que existem os 2 tipos de pessoas aqui dentro de nós, e os 2 tipos de pessoas vão ter a oportunidade de receber do pai. Mas logo em seguida, no verso 13, diz o texto que passado não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Eu acredito que aquele mais novo recebeu bois, recebeu terra, e ele transformou tudo aquilo em dinheiro da época. Talvez o pai repartiu a propriedade ali, que era uma só, repartiu a parte dele, ele vendeu aquela parte, transformou em dinheiro e saiu. Diz o texto que não muitos dias depois, ele sai da casa do pai, ele sai daquele ambiente e vai para um país distante. E começa a desperdiçar a vida do pai. Ele começa a desperdiçar a herança que ele recebeu do pai, vivendo de uma forma desenfreada. E eu marquei aqui 7 passos que ele deu, que se distanciaram da presença do pai. O primeiro passo foi a obstinação que ele teve.
a teimosia de querer achar que aquela atitude dele de sair perto do pai seria a melhor decisão. Uma pessoa obstinada, uma pessoa teimosa, que quando coloca algo na cabeça, ninguém consegue mudar aquilo que a pessoa está pensando, de tão obstinada que ela é. Ela endurece o coração, ela fecha o pensamento naquilo que ela acha que é certo, e ela vai. E esse mais moço foi assim. Ele colocou na cabeça dele que ele precisava viver a vida, ele precisava sair de perto do pai. E começou a viver de uma maneira desenfreada. O segundo passo que ele dá para se distanciar da casa do pai foi o orgulho, o egoísmo. Ele não pensou no pai. Ele pediu a herança antes do pai morrer. Ele pediu a vida do pai. Ele não pensou no irmão mais velho. Ele não pensou na decepção do pai. Ele foi egoísta. E queridos, quando nós somos egoístas, quando nós nos colocamos na posição de orgulhosos, que não queremos considerar as outras pessoas, nós acabamos nos distanciando do propósito de Deus, nós acabamos nos distanciando da presença do Pai, nós acabamos saindo da casa do Pai. Ele acaba consumindo com a separação, ele decide sair da casa e de fato se afastar do pai e do convívio. Deus é aquele que tem as palavras de vida eterna, e Ele te faz um convite para você entrar na casa do Pai, para viver uma vida perto da presença do Pai. Deus, Ele te convida, meu querido e minha querida, a uma vida abundante, a uma vida de comunhão com o Espírito Santo de Deus. Mas se você não decidir estar aqui todos os dias na presença do Pai, se você não decidir lá na sua casa estar buscando a presença do Pai, e você agora tomar uma decisão de se afastar da casa do Pai, se afastar da presença do Espírito, você vai estar longe do propósito que Deus tem para a tua vida. E Ele dá esse passo de separação, Ele sai do caminho, Ele vai para um país distante e começa a se envolver com mulheres, começa a participar de banquetes que ali tinham a sensualidade, a carnalidade como foco. Ele escolheu viver uma vida desenfreada e vai se afastando, e vai se afastando. Ele é destruído espiritualmente, ele já não tinha nenhum vínculo mais com o Pai. Ele chega numa posição de humilhação. Precisou se colocar na posição de escravo, cuidador de porcos, um dos trabalhos mais difíceis da época. E ele chega no pior lugar que um ser humano pode chegar, e ele sente fome. Diz o texto que nós lemos que ele sentiu fome. Eu quero te dizer que decisões erradas nos levam a lugares de dificuldades. No verso 14 da parábola que nós lemos, vai dizer: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Deixa eu te falar, esse jovem, esse moço, ele era filho legítimo, mas suas decisões o levaram a uma condição de escravo. Ele era filho, ele foi chamado para viver na presença do Pai, ele tinha uma herança por completa, ele tinha uma vida abundante, mas a decisão errada fez ele ser colocado na posição de escravo. Eu quero te ministrar nessa noite, a mim e a você, que se eu e você tomarmos decisões erradas, ainda que nós sejamos filhos legítimos em Cristo Jesus, nós vamos ser levados a cenários de dificuldades, nós vamos ser levados a posições de escravo. E Deus não te chamou para ser escravo, Deus te chamou para ser filho de Deus, Deus te chamou para ser filho e não escravo.
Só que nós precisamos entender que as nossas atitudes têm consequências. Nós precisamos entender que aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Hoje está diante de nós decisões, nós precisamos decidir certo. Eu profetizo sobre a igreja do Senhor discernimento da parte dos céus para decidir certo. Você e eu precisamos decidir certo. Decisões erradas nos levam a lugares de dificuldades. Decisões erradas nos levam a lugares de dificuldade. Ore um pouco mais. Medite um pouco mais. Busque confirmação do céu. Será que realmente Deus está dando essa direção? Peça sinais dos céus. O nosso Deus é um Deus que fala. O nosso é um Deus que Ele nos mostra o caminho, Ele nos aponta. Busque a direção do Senhor. Não seja impulsivo. Não seja orgulhoso. Não seja teimoso. Se Deus está te sinalizando, Ele vai te confirmar a decisão que você precisa tomar. Eu lembro que antigamente os crentes, eles buscavam confirmação. Vamos lá ver o que Deus vai falar. Mas sabe o que é, queridos? Nós estamos cheios de informação e nós achamos que não precisamos mais de confirmação de Deus. Nós precisamos retornar a um lugar de oração, que nós oramos e vamos para o culto para ver se o que o Senhor vai falar conosco. Se o Senhor vai confirmar aquilo que nós queremos tomar como decisão, porque uma decisão errada pode gerar consequências desastrosas para a nossa casa. Nós precisamos voltar, queridos, às vezes a resposta de Deus não é aquela que nós queremos ouvir. Eu me lembro, queridos, eu saí tão jovem de casa. Eu me lembro que eu vim para jogar futebol. Eu vim atrás de um sonho. Eu me lembro que estava vivendo um momento tão maravilhoso profissionalmente. Tinha sido me profissionalizado tão cedo, com 17 anos já estava federado. Já existia várias cogitações de empréstimo, já existia um contrato. Eu me lembro que eu entrei na casa do Senhor e uma mulher, uma profeta de Deus levantou, colocou o dedo na minha cara e falou assim: por pouco tempo tu estarás nesse lugar. Eu não queria acreditar naquela profecia, mas era a resposta que Deus tinha para aquele tempo, para a minha vida. Deixa eu te dizer, Deus tem uma resposta para a tua vida, Deus tem uma direção para a tua vida, Deus tem um propósito para a tua vida. Aonde que eu ia, irmão, depois daquele dia, aonde que eu ia, parecia que tinha um imã, parecia que as pessoas se conversavam, e todos falavam assim: esse lugar que você está não é por muito tempo, você é pescador de almas, você é pescador de vidas, você é pregador, eu vou fazer uma agenda para você, eu quero te falar, Deus tem um propósito na tua vida. Não tome decisões erradas. Até que 2 anos depois eu desisti de lutar com Deus. Eu falei: o Senhor é mais forte, está aqui, eu entrego tudo. Veio uma tristeza tão grande dentro do meu coração, porque passou um tempo Deus não falava mais. E é assim, Deus ele fala, mas chega um tempo que não fala mais. Você já ouviu, você já sabe o que é para fazer. E veio uma tristeza tão grande, mas tão grande, que era para mim ir lá para Minas Gerais. Eu me lembro que eu falei para a Camila: eu não quero ir. Eu chorei dentro do carro, falei assim: eu não vou, eu vou ficar aqui. E naquele mesmo ano aconteceu tantas coisas. E eu quero te dizer, queridos, que Deus ele conhece o futuro. Nós enxergamos até um ponto, mas Deus enxerga aquilo que o homem não enxerga. Aleluia. E sabe, às vezes parece que é difícil, às vezes parece que a decisão do Senhor é o caminho mais estreito, mais apertado. Mas eu quero te dizer que é o caminho que vai nos levar para mais perto do propósito. Eu quero ministrar sobre a igreja do Senhor nessa noite. O caminho de Deus é o mais perfeito. O caminho de Deus é o melhor. Ei, irmão, se entrega para Deus. Entrega a tua vida para Deus. E aquele filho legítimo agora, por decisões erradas, ele é colocado numa posição de escravo. Ei, querido, onde você está?
Você tem um propósito. Você tem um chamado de Deus. Porque você quis vender tudo. Porque você quis trocar. Ele é colocado nessa posição de escravo, ele tem fome. E ele pede. E os amigos que participavam daqueles banquetes de quando ele tinha dinheiro, não foram capazes de dar comida para ele. Ele desejou as comidas dos porcos e ele não recebeu. E diz o texto, na continuação, para nós caminharmos, que ele caiu em si. Ele se arrependeu e retornou. Olha o que diz no verso 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. E agora eu quero te mostrar 7 passos aqui que ele dá para retornar à casa do pai. O primeiro, ele cai em si, ele reconhece: olha, eu pequei, eu falhei, eu errei. Queridos, a gente erra. E eu acho uma das virtudes mais lindas no ser humano, quando ele reconhece que ele errou, que ele pecou. E ele tem a humildade de falar, de verbalizar. Queridos, o mundo espiritual ele não vê intenção, Deus vê intenção. Mas o mundo espiritual, ele ouve sons. Quando você verbaliza para a pessoa: olha, eu errei. Quantas vezes eu errei com a Camila? Quantas vezes eu errei com a Helena, com a Ana Clara? Quantas vezes eu errei com as pessoas que trabalham comigo? E por ter, às vezes, uma atitude meio vergonhosa, eu ficava relutando para pedir perdão, mas todas as vezes eu precisei ir lá e falar assim: olha, perdão, eu errei. Eu falei o que não devia. Quantas vezes eu errei com Deus, que Deus falou para mim para a direita, eu quis ir para a esquerda. Mas todas as vezes a gente precisa retornar num caminho de reconciliação, de reconhecimento, falar assim: pai, eu pequei, eu errei. Porque o caminho de arrependimento, de reconciliação, de reconhecimento é um caminho que vai nos honrar, que vai nos permitir, nos devolver para o propósito. Não endureça seu coração, não endureça sua mente, reconheça: errei, pequei, falhei. Ele toma essa atitude, esse jovem. Ele começa o seu caminho, é o primeiro passo, quando ele cai em si ali, ele reconhece: eu pequei. Interessante que ele fala que ele pecou contra os céus. Quando nós erramos com os nossos irmãos, nós não estamos pecando somente contra ele, nós estamos pecando contra o nosso Deus, contra o nosso Criador. O segundo passo que ele dá a decisão de retornar. Ele falou assim: eu vou voltar, eu não vou escrever carta, não, eu vou pegar o caminho de volta, eu vou voltar. O terceiro passo é o arrependimento, que é dar meia volta, é fazer o retorno. O arrependimento, a palavra arrependimento, é dar um giro de 180 graus, é de mudar de direção por completo. Eu não sei se você entrou aqui tentando caminhar contrário à direção de Deus, mas nessa noite Deus te pegou aqui neste lugar, e Deus está falando para você: se recalcula a rota, retorna. Aqui existe uma possibilidade de retorno. Ele começa a regressão, ele regressa agora novamente para o caminho da casa do Pai. Ele pega o caminho de volta, é o quarto passo. Ele começa essa viagem. Queridos, e aí chega a reconciliação, a restauração do relacionamento com o Pai. Olha o que diz o verso de número 20. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. O Pai aqui nessa parábola é o nosso Pai Celestial, é a representação da misericórdia e da graça que nós encontramos em Deus Pai.
O pai, avistando ele de longe, ele não ficou pensando, olha meu filho que vendeu tudo, o que agora lá está vendo não deu certo. Ele não ficou julgando, não ficou apontando, ele foi de encontro, porque o nosso pai é misericordioso, o nosso pai é gracioso, ele vai e restaura o relacionamento novamente com o filho. E mais do que correr, ele além de correr, ele abraçou, ele beijou. Ele não ficou perguntando o que aconteceu. Ele não ficou falando, olha como você está fedorento, como você está sujo. Ele abraçou, beijou. Aí o filho, e assim é eu e você, queridos. Muitas das vezes nós falamos isso para o nosso pai. O filho olha para o pai e fala assim, pai, pequei contra Deus, e diante do Senhor já não sou digno de ser chamado de seu filho. Sabe, a culpa nos leva a pensar que não merecemos a posição de filho. Existem pessoas aqui no nosso meio que carregam uma culpa muito grande pelo aquilo que aconteceu, pelas decisões que você tomou. E todas as vezes quando nós deixamos a culpa tomar conta do nosso ser, nós não nos sentimos dignos de ocupar a posição de filho. Ele fala, pai, me trata como um escravo. E o pai falou assim, não, você não é escravo, você é filho. A culpa quer que nós sejamos apenas servos, mas o que Deus tem reservado para nós é uma posição de filho. A culpa quer te levar para um lugar de escravidão, mas Deus tem um lugar de filho. A culpa quer te roubar do propósito, mas Deus tem uma posição de filho, de filho, de filho. Ah, mas olha o que eu fiz. Olha o que o pai fala. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Não é só roupa não, ponham também o anel e sandálias nos pés. O pai agora começou a restaurar a posição de filho. Deixa eu te falar uma coisa, Deus te trouxe aqui neste lugar para restaurar a tua identidade de filho. Você é filho, você é filha, você é filho, você é filha. O que define a tua identidade não é se você foi bonzinho, se você fez as coisas certas. O que gera a identidade em Cristo Jesus é o que Cristo, é o que Deus fez pela tua vida. Ele te deu esse direito de herdar a paternidade celestial. Interessante que o anel, ele representa a autoridade de filho. Naquela época as pessoas assinavam documentos com anel. Então o anel ali continha autoridade. E quando o pai fala assim, traga o anel, ele está falando assim, deixa eu devolver aqui a autoridade e a posição de filho para ele. Aleluia, você pode glorificar a Deus, aleluia. Daí ele fala assim, ó: tragam e matem um bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Interessante, estudando, que o bezerro gordo era separado para ocasiões super especiais. Eu quero te dizer, Deus, Ele tem reservado coisas para você em ocasiões especiais. Ah, mas eu não mereço, mas deixa eu te falar, é graça. Ah, mas eu não mereço, mas deixa eu te falar, é graça. Ah, mas eu não mereço, mas é graça de Deus. O reino não trabalha com meritocracia. Os pilares do reino é misericórdia e graça. Vai ficar bom isso aqui. A festa aqui, quando o pai fala, vai ter festa. A festa que representa, a festa que é feita nos céus, quando um pecador se arrepende. As duas parábolas anteriores confirmam essa revelação. Olha o que fala.
Lucas 15:7, quando é achada a moeda, olha o que ele diz: digo a vocês que, assim como haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E aí na parábola da ovelha perdida ele fala: eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Existe uma festa nos céus quando um pecador diz assim: eu quero andar no caminho de Deus, eu quero a graça de Deus para a minha vida, eu quero a misericórdia, o perdão de Deus para a minha vida. Existe uma festa nos céus, aleluia. É por isso que nós vamos festejar aqui hoje. Queridos, interessante que no início eu falei que Jesus estava contando essa parábola para fariseus e escribas e para publicanos e pecadores. Dois tipos de gente. Interessante que os publicanos e os pecadores não estavam na casa do Pai. Então o filho mais novo representava esses, os que não estavam. O filho mais velho, que tinha a herança maior, representava os escribas e os fariseus, que estavam dentro da casa, estavam trabalhando para Deus. E aí, o filho mais velho volta do campo trabalhando. Ele fazia as coisas certas. E diz o texto aqui que, ora, o filho mais velho estava no campo, ele estava trabalhando, ele estava empenhado, cuidando das coisas do pai. Mas deixa eu te falar algo que minha esposa ministrou ao meu coração nesse final de semana. Ela é uma mulher de Deus, ela fala ao meu coração, ela tem autoridade para falar ao meu coração. Ei, querido, deixa eu te ministrar, derramar isso sobre a tua vida. Aquilo, ainda que você esteja junto, você pode não estar conectado. Ainda você pode estar junto, mas não está conectado. O filho mais velho estava junto, na mesma casa, mas ele não estava conectado. Olha o que ele fala. Ele ouviu um barulho. No verso 25 ele fala assim: olha, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. A festa estava boa. Estava boa a festa. Chamou um dos empregados e perguntou o que é aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou. Irmão, eu posso imaginar o semblante dele caindo. E por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. Eu faço um parênteses aqui e falo assim. E o empregado, ele falou assim: e não foi qualquer bezerro, tá? Foi o melhor que seu pai tinha e mandou matar para o seu irmão. A melhor bebida está sendo servida. A melhor sobremesa, morango com merengue, né? Morango com merengue, está sendo servida. Ei, deixa eu te falar mais. O seu pai mandou pegar a melhor roupa sua para dar para ele de novo. E o servo continuou aumentando, né? Porque ele queria ganhar moral com o filho mais velho. E digo mais, deu o anel. Sabe o anel de autoridade, filho? Devolveu. Não está dando descalço como escravo, não. Deu sandálias novas. Sabe a sandália novinha? Ah, querido! Um detalhe interessante na tradição judaica. O mais velho, o irmão mais velho, ele precisava ajudar a servir a casa quando havia festa. Um detalhe importante: o irmão mais velho precisava ajudar a acomodar todos os convidados da festa. Tem gente que já está entendendo. Aí ele cobra o pai, ele fala assim, mas no verso 26, ele chama o empregado relata tudo isso para ele, né? Que tinha Coca-Cola Zero, mousse, morango com merengue, mousse com ganache e várias coisas.
E aí ele fala no 27, ele informou, o seu irmão voltou e por ter recuperado com saúde, o seu pai mandou o bezerro gordo. No 28 diz, o filho mais velho se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Querido, essa indignação do filho mais velho, é por isso que eu falei que ele representa os fariseus. No mesmo capítulo 15, verso 3, diz que os fariseus e escribas estavam indignados porque Jesus se sentava à mesa com pecadores e publicanos. É como se eles falassem, eu não consigo acreditar que ele é o Messias, porque ele se assenta na mesa dos escarnecedores, dos pecadores, dos publicanos. Então essa é a indignação do filho mais velho, a indignação dos fariseus e dos escribas. Mas o pai, ele sai. Olha que interessante, existe uma porta. Aqui existe uma porta espiritual e o pai sai. Diz o texto que o pai sai, porque esse filho não queria entrar. E quando o pai sai, ele tenta convencer, vamos entrar. Esse seu irmão estava perdido, ele voltou com saúde. Aí olha o que ele fala. Mas respondeu ao seu pai, faz tantos anos que eu te sirvo, o Senhor e nunca transgrediu um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito, categoria abaixo do bezerro gordo, tá? Cabrito, sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, não é meu irmão, é seu filho, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Ele cobra o pai. É por isso que eu ministrei aqui, eu ministro de novo. Estar junto não quer dizer que nós estamos conectados. Eu posso estar na mesma casa e estar desconectado. Eu posso estar no mesmo ambiente e estar desconectado com o pai. Estar junto não quer dizer estar conectado. Aquele filho mais velho, ele estava junto todos os dias na labuta, trabalhando, mas ele não estava conectado ao coração do pai. Ele estava cobrando o pai por uma recompensa de fazer o certo. Querido, deixa eu aplicar isso na nossa vida. Às vezes entra um pecador, ele tem um encontro com Jesus, ele se arrepende, Deus começa a colocar em evidência, e nós já estamos há anos, às vezes, trabalhando na obra de Deus, e nós ali começamos a falar, olha lá, por que Deus está levantando esse, por que Deus está dando oportunidade para esse, olha eu aqui todos os dias trabalhando, olha eu aqui todos os dias fazendo certo, fazendo correto, não perco um ensaio, não perco uma escola bíblica, eu estou aqui todos os dias, e o Senhor nunca matou um bezerro gordo, eu não sou reconhecido, ninguém reconhece o meu trabalho. Deixa eu te falar, se você está buscando reconhecimento humano, você não está conectado ao coração do Pai. Você pode estar junto, mas não está conectado. Não queira fazer as coisas aqui na casa, queridos, no reino de Deus, buscando reconhecimento humano. As pessoas não vão te reconhecer. Nós, pastores, não somos suficientes para trazer o reconhecimento que você espera. Vai fazendo, queridos, vai fazendo para Deus, vai fazendo. Mas não espera que a gente vai matar um bezerro gordo para você e falar assim, olha, que ministério magnífico que você fez, que você desenvolveu, está aqui a sobremesa, está aqui a picanha, por isso aí, queridos, a recompensa vem do alto céus. Nós vamos matar o bezerro gordo quando o pecador se converter, quando aquele que estava lá fora retornar, aí sim nós vamos fazer uma festa. A festa nos céus quando um pecador se arrepende e volta para os caminhos do Senhor. Para nós encerrarmos lembrando que o filho mais velho recebeu também a herança. Cara, é isso que eu fico pensando, ele recebeu a herança, 2 partes a mais. Quando nós não estamos conectados, nós não entendemos que nós estamos na posição de herdeiro. Ele recebeu 2 vezes mais que seu irmão. Ele não estava buscando bezerro gordo, ele estava buscando tapinha nas costas. Parabéns, você é bom mesmo naquilo que você faz, você é um exemplo. O que nós temos buscado, queridos?
Nós estamos dentro da casa do Pai. Essa parábola foi para os escribas e fariseus, mas eu preciso aplicar para nós. Existem dois tipos de gente, alguns estão lá fora, mas tem alguns que estão aqui dentro. Essa parte do texto é para aqueles que estão aqui dentro, é para nós pastores, é para nós presbíteros, é para nós líderes evangelistas, é para nós levitas. Nós estamos aqui diariamente na casa do Senhor fazendo as coisas para o nosso Pai. Diariamente nós estamos no campo como esse irmão mais velho. Mas será que nós conseguimos nos alegrar quando existe uma festa? Será que nós conseguimos nos alegrar quando existe um pecador que se arrepende? Ou será que nós estamos preocupados se a palavra que saiu para converter alguém foi liberada por mim? A palavra que curou uma pessoa foi quando eu estava ministrando. A palavra que tocou e transformou uma casa foi quando eu estava tocando. Ah, queridos, isso é um detalhe. O vaso que vai ser usado é um detalhe. Convém que manifeste a glória de Deus, independente de quem esteja ministrando na plataforma. Esse texto final, ele ilustra bem a imagem. De um lado, a graça e a misericórdia do Pai, e do outro, a presunção, a arrogância dos fariseus e escribas. Para nós concluirmos, interessante que essa parábola, ela não termina. As outras duas terminam. A moeda é achada, a ovelha é resgatada. Mas o texto de Lucas 15, essa parábola não termina. O pai ele sai da porta, tenta convencer o filho: vamos entrar. Não vou. Eu faço tudo certo, você não me dá nenhum cabrito. E fica ali naquele embate. Eles estão do lado de fora. Existe uma porta. Olha o que diz. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Deixa eu te falar, essa parábola termina com uma porta aberta, e ela não é finalizada, porque essa porta está aberta ainda nos dias de hoje. Jesus, em Mateus 7, verso 13, diz: entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, mas apertada e estreita é a porta que leva para a vida eterna. Entrai pela porta estreita. Em Apocalipse vai dizer, capítulo 4, verso 1, que João viu uma porta aberta. João viu uma porta aberta. É essa porta que eu estou falando nessa noite. A porta da graça e da misericórdia de Deus. Jesus está convidando os fariseus a entrarem nas boas novas da graça e da misericórdia de Deus. Sabe por que ela não foi fechada? Porque eu e você precisamos entrar por ela. Porque eu e você precisamos essa noite entrar por essa porta de graça e de misericórdia. Se coloque em pé, você.